O nosso assunto hoje é saúde masculina. Estamos falando sobre as doenças que mais atingem os homens. E nós vamos falar agora sobre algumas que trazem grande preocupação. Doenças cardiovasculares. Para as pessoas que nos assistem compreenderem melhor, doutor, estamos falando exatamente sobre quais doenças, as principais. As doenças cardiovasculares, a principal doença cardiovascular que nós temos como mortalidade é o infarto agudo do miocárdio, chamado infarto. As doenças arteriais cerebrais que causam os derrames, popularmente chamados, que nós chamamos de acidentes vasculares cerebrais, também é uma outra causa de doença e que pode levar a sequelas muito graves. Existem outras doenças vasculares que podem levar à obstrução dos membros inferiores, chegando às vezes até amputação, que são mais frequentes por conta das doenças vasculares causadas pelo diabetes. E existem outras doenças graves, chamadas aneurismas, que quando ocorrem na aorta, que é a principal artéria do corpo, se romper, tem uma tendência de mortalidade maior que 90%. Nos causadores das doenças cardiovasculares, a gente pesquisando e até nas conversas aqui no programa, a gente vê que tem muita relação com os hábitos de vida. Exatamente. Hipertensão não controlada, alimentação não regrada. É o que nós chamamos hoje de síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é composta de hipertensão arterial, diabetes, obesidade e níveis de colesterol elevados. O paciente que tem síndrome metabólica, ele tem um risco cardiovascular extremamente mais elevado do que aqueles indivíduos que não têm a síndrome metabólica. E vale a pena lembrar um detalhe que é importante. Os homens que têm doença vascular, cardiovascular, a doença ocorre, a manifestação da doença ocorre anos depois de ele começar a apresentar problemas de ereção. Então, é papel do urologista, quando tiver um homem com problemas de ereção, que seja avaliada a parte cardiovascular, porque a gente pode estar evitando o infarto do miocárdio nesse homem. Talvez a dificuldade de ereção já seja um primeiro sintoma de que está havendo algum... precede em anos o infarto. Então, é importante que o homem não saia pela tangente tomando remédios, mas vá ao médico para investigar, lógico. Doutor, e quando a gente vê, por exemplo, estatísticas mostrando a incidência de doenças cardiovasculares, geralmente os homens aparecem em primeiro lugar. No caso do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de São Paulo, por exemplo, dos 100% de atendimento, 60% são para homens. Por que isso acontece? Na verdade, essa questão de homem ter mais infarto do que mulher, aparentemente as estatísticas mais recentes no mundo inteiro têm mostrado haver um certo equilíbrio. Talvez porque a mulher tenha exercido um papel também dentro do mercado de trabalho e se aproximando do ritmo de vida do homem. Mas certamente que a doença vascular tem a ver com sedentarismo, excesso de trabalho, falta de regras na alimentação, no sono, tabagismo, etilismo, enfim. A tendência hoje é de parear homens e mulheres nos infartos do miocárdio. Quando um paciente chega no consultório do senhor com doenças cardiovasculares já desenvolvidas ou em caminho de desenvolver, que tipo de orientação o senhor dá para controle e prevenção? Do ponto de vista de controle, obviamente, eu como urologista encaminho esse indivíduo ao cardiologista. Aliás, é papel fundamental do urologista, que recebe muitas vezes o homem como o único médico que vai cuidar desse indivíduo, detectar os problemas que dão risco cardiovascular e orientar esse homem. Se forem coisas muito tênues, muito pequenas, nós podemos simplesmente reorientar a alimentação, reorientar a atividade física, reorientar o horário de sono, orientar esse indivíduo a parar de fumar, ajudá-lo a procurar um caminho para isso. Agora, em doenças já instituídas, esse homem precisa ir ao especialista, porque são doenças que podem encurtar a vida desse indivíduo. E é o que a gente não quer que aconteça. Por isso, nós estamos no programa de hoje esclarecendo sobre quais são as doenças que mais atingem os homens brasileiros e também trazendo esclarecimento para que procurem ajuda médica e as mulheres que os apoiem, que lembrem mesmo de que é preciso cuidar da saúde, porque é assim que a gente mantém a nossa família sempre saudável.
Doutora, peço licença por um instante, nós vamos agora ao momento tradicional aqui no Viver é Melhor, daqui a pouco a conversa continua, mas nós queremos cuidar também da nossa alma, a gente sabe que não adianta manter o corpo equilibrado, tudo em dia do ponto de vista físico, mas e os nossos sentimentos? E a nossa emoção, como é que está? E a esperança na vida? E o equilíbrio espiritual? Tudo isso conta para que nós tenhamos realmente saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define assim algo que nós já falamos há muito tempo aqui na nossa mídia, que é o nosso trabalho diário de promover a saúde integral, corpo, mente e espírito. E é o que a OMS também afirma, dizendo que saúde não é só a ausência da doença, mas esse equilíbrio completo que a gente busca aqui no nosso programa. Por isso, você que nos assiste é convidado agora a pensar sobre esclarecimentos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas que aqui na Boa Vontade TV são pesquisados e estudados sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de amor trazido pelo Divino Mestre. Significa que nós vamos compreender o que há de melhor nessas lições para aplicar na nossa realidade, não ficar procurando motivos para ter temores, medos, como por exemplo o que acontece com o Apocalipse. É o que nós vamos entender mais nessa explicação de hoje. Vamos acompanhar. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, pergunte ao Apocalipse de Jesus. Mais uma transmissão da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, portanto universal, o Divino Estadista. E direto ao ponto, o irmão Antônio Guimarães, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou a sua pergunta. Muito obrigado, meu irmão. Por que os que leem e ouvem as palavras do Apocalipse são bem-aventurados? Então nós vamos trazer aqui o Apocalipse, do qual você mencionou, meu irmão Antônio Guimarães, que é também uma dúvida de muita gente, e antes esse esclarecimento do irmão Paiva Neto, criador da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, na sua mensagem, Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, no subtítulo A Primeira Bênção do Apocalipse, explicando o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, ao simples de coração, afirma o irmão Paiva Neto: uma carta de amor que Deus misericordiosamente nos endereça. Ora, só quem verdadeiramente ama alerta ao ser amado. E o Pai Celestial, Criador Supremo, ama da mesma forma todos os seus filhos. Então é por isso que quem lê e ouve e guarda já é, logo por esse princípio, bem-aventurado, porque recebe a carta de amor de um Pai que é amor e que ama todos os seus filhos. O título, o autor e o assunto do livro, o primeiro capítulo do Apocalipse, a partir do primeiro versículo, vamos até o terceiro, página 218 do livro Somos Todos Profetas. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, sabendo antes, você já se prepara. Então você se torna bem-aventurado ou bem-aventurada por receber essa revelação, que não é de homens, é do próprio Jesus que quer te ajudar a se conduzir melhor. Você vê uma placa, por exemplo, no trânsito: perigo, atenção, curva perigosa. Então, você logo se prepara e não passa por aqueles perigos, porque você ficou sabendo antes. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando-as por intermédio do seu anjo. Então ali nós vemos a hierarquia. Os anjos existem para quê? As almas benditas, os espíritos de luz, para nos proteger. Então eles trazem a bem-aventurança no campo da proteção. O anjo se manifesta. E ele fez o que no caso de João? Notificou ao seu servo João. Nesse caso, João representa todos nós, servos de Deus, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então a gente lê, toma nota, recebe a manifestação dos protetores espirituais que chegam antes para nos alertar sobre o que vai acontecer. Na sequência é a nossa parte,
colocar em prática para sermos de fato bem-aventurados. É a fé realizante de que nos fala o irmão Paiva. Bem-aventurados aqueles que leem, estamos lendo a lei, estamos lendo os avisos, e aqueles que ouvem, porque só ouve quem logo recebe no coração aquele aviso, porque às vezes a pessoa ouve por um ouvido e aquilo sai por outro ouvido. Nesse caso, os que ouvem são aqueles que recebem no coração o aviso, sabendo que é um aviso para a sua salvação. As palavras da profecia deste livro, que não é um livro de homens, é um livro vindo da parte de Deus, e guardam as coisas nele escritas. Irmão Paiva explicou o que é guardar. Guardar é praticar, pois o tempo está próximo. Então, antes das transformações, Deus, que deseja salvar seus filhos, avisa. As pessoas leem, as pessoas ouvem, guardam no coração e praticam. E aí então se tornam bem-aventuradas, porque diante das coisas mais difíceis da vida, praticando o bem, Deus nos protege, Deus nos salva. Por isso, aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam são bem-aventurados, quer dizer, são protegidos, salvos pelo próprio Deus. Obrigado, meu irmão Antônio Guimarães, de Belo Horizonte, pela sua pergunta, e você pode também se manifestar visitando-nos pessoalmente na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, mais próxima da sua casa, ou escrevendo para apocalipse@boavontade.com, e lá você encontra também a literatura legionária ecumênica militante da boa vontade de Deus. Um grande abraço a todos, salve Jesus, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Devemos sempre abrir nossa mente e nosso coração para novos aprendizados que nos ajudam a tomar decisões melhores, inclusive que nos ajudam a perdoar as pessoas, a perdoar nossos familiares, aqueles que fazem parte da nossa vida e que por algum motivo nos trouxeram alguma mágoa, algum desentendimento, ou a pedir perdão. É o que nós estamos hoje exercitando no nosso estudo aqui no programa Viver é Melhor, inspirados por Jesus, que nos deu a lição de perdoarmos sempre, porque nós devemos transferir a Deus o julgamento, como nós aprendemos com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Preparando um momento ecumênico de estudo e prece aqui na Boa Vontade TV, pedimos pelos familiares de Reneu Trevisan, da cidade de São Paulo, que ele e sua família sejam sempre fortalecidos, e também por Sônia Marina dos Santos Guedes, de Salvador, Bahia, que pede proteção espiritual para ela e para seus familiares. Pede por Maria de Luiz, Pilar Monserrat, Antônio Macedo, Celeste dos Santos Guedes, Celeste Gouveia, Priscila Santos Arcemani, Alexandre Guedes, Pilar Caniuque, Sérgio Guedes, Maria das Neves dos Santos da Cunha, Roberto dos Santos Guedes, Helena Damasceno, Francisco de Assis dos Santos Guedes, Luci dos Santos Guedes, Leda Galdino de Azevedo, Galdino Ferreira da Silva, Ellen de Jesus Santos, Maria Madalena, Antônio Carlos da Silva Macedo e Célio dos Santos Guedes. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pedimos pelos espíritos eternos de Carlos Marino Gonzales, Gonçalo Pereira Guedes, Gonçalo Amado Guedes, Maria Júlia, Marisa dos Santos, Luiz Pereira Guedes, Vera Lúcia, Maria Helena, Eulício Macedo, Maria Bispo dos Santos, Wilson dos Santos e Vera Lúcio Macedo Serra. Que todos eles sejam fortalecidos por Deus, vençam os desafios de saúde, encontrem forças para lutar pela vida, para vencer as dificuldades, assim como você que nos assiste e toda a sua família. E é a força que nós vamos encontrar agora acompanhando a mensagem de paz e fraternidade trazida pelo jornalista Paiva Neto. São 58 anos de comunicação 100% Jesus.